Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Profissional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida, estamos aqui em mais um vídeo aí da série de programação CNC. Então hoje nós vamos ver aqui um tipo de programação avançada, independente de se for usada para torno, fresa, se é para retífica ou qual máquina CNC que seja aplicada. Bom, para iniciar essa aula eu gostaria de fazer uma pergunta para você e gostaria que você me respondesse aí nos comentários. Eu gostaria de perguntar o seguinte: você acha que tem alguma peça que é impossível de se fazer na programação manual, sem utilizar a CAM, né, o software de CAM, na mão mesmo, programando lá no G1 e no G2, programação manual? Existe alguma programação que é impossível de se fazer na fresadora CNC ou no torno CNC? Então, eu aguardo a sua resposta aí e depois eu vou dizer o que eu penso a respeito. Então, deixa suas respostas aí no comentário. Então, sem mais delongas, então, vamos para o vídeo de hoje. Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar a respeito da linguagem parametrizada, ou da programação parametrizada, que tecnicamente é chamada de macro B. A programação parametrizada ela foi criada a favor pensando na programação avançada, principalmente para a família de peças. O que é a família de peças? Uma peça que tem tamanhos diferentes, mas que tem o mesmo formato, só tem dimensões diferentes. Por exemplo, uma chaveta. Suponhamos que você tem uma chaveta lá no formato de um mobilongo. Por exemplo, lá você tem uma chaveta que ela tem uma programação lá, que ela tem uma peça lá de 100 mm por 50, por exemplo. Só suponhamos. Mas suponhamos que você faz várias chavetas. Então você, por exemplo, tem uma lá de 75 por 25. É só um exemplo. Então, o desenho dessa peça sua não muda. Muda apenas o diâmetro, o comprimento dessa peça, a largura dela, o diâmetro. Então, esse tipo de programação é utilizado para a família de peças. Então hoje nós estamos aí na primeira aula, então vamos acompanhar aqui. Primeira coisa que a gente fala de linguagem parametrizada, ou de macro B, a gente tem que conhecer a variável. Bom, no caso aqui eu estou utilizando o comando FANUC, né, como referência, justamente por ele ser isso. Mas, então, vamos aqui, ó. Então, primeira coisa, para a gente aprender aqui, a gente tem que conhecer o que é uma variável. Então, o símbolo que a gente usa como variável é esse jogo da velha aqui, ó, ou hashtag, como alguns chamam. Né? Algumas pessoas chamam ele de quadrado. Né? Então, vamos lá aqui. Ó. Então, esse símbolo de variável que nós temos aqui, isso equivale a hashtag. Então, o que eu posso colocar variável, quando a gente fala assim como variável? O que é uma variável? É algo que varia, que muda, que modifica, que pode ser mudado. Então, dentro dessa variável pode conter valores, funções aritmétricas e fórmulas. E além de outras informações. Então, simplesmente pelo fato de ser uma variável, significa que pode mudar. Ou seja, que não é necessário, tem que ser algo constante. Ela vai mudar ali de acordo com a necessidade que eu tenho. Então, vamos, primeiro exemplo aqui, um exemplo de valor. Por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó, variável 1, ou seja, dei valor para a minha variável, é a minha primeira variável. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer no programa, quando eu vou fazer uma programação parametrizada, é declarar qual é a minha variável. Por exemplo, eu vou utilizar a variável 1, jogo da velha 1, jogo da velha 2, jogo da velha 3. Vou usar três variáveis, uma para, por exemplo, para x, uma para y e outra para raio, por exemplo. Então eu declaro quais são as minhas variáveis. E quando eu falo em valor, eu posso declarar um valor. Por exemplo, para mim, variável 1 é igual a 50. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo rápido. G1, aí x, né? Variável 1 aqui, ó. Variável 1. O que acontece? Ao invés de eu estar colocando um valor aqui para essa variável de cara, por exemplo, x de 50, G1 movimenta x para o x de 50. Ela vai buscar qual que é o valor que está na variável 1, ou seja, o valor que está aqui é 50, então é um valor. Então eu declarei esse valor, não importa, não tem um motivo.
Mas aqui poderia ter também uma função aritmética, né? Como diz lá o professor Girafales, né? Na aritmética, né? Tenta dar aula lá para a turma do Chaves lá e não consegue, né? Então vamos aqui, ó. Então, vamos apagar aqui. Vamos aqui para a próxima agora, que são as funções aritméticas. Quais são as nossas principais, as nossas 4? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Então vamos para a primeira. Então aqui, ó, variável 1 é igual a variável 2 mais a variável 3. Então vamos dar um valor aqui para a variável 2. Variável 2 aqui, 50. E variável 3, 25. Ó, então, quadrado de 1 é igual. Qual o valor que está na variável 2? 50. Mais o valor que está na variável 3, ela vai buscar qual o valor que está lá, como se fosse um subprograma, parecido. Então, variável 1, portanto, variável 1 recebe ou igual 75. Né? Agora eu utilizei uma função aritmética. Né? Aqui agora, por exemplo, subtração. Vamos então para o primeiro exemplo nosso aqui. Para o nosso primeiro exemplo. Variável 1, ou quadrado de 1, como algum diz, hashtag, o que você quiser utilizar. Variável 1 é igual a 75. Vamos aqui agora, subtração. Subtração é variável 1, o resultado de variável 1 é igual a variável 2 menos variável 3. Ou seja, 50 menos 25, variável 1 meu agora passa a valer 25. Novamente aqui, tá aqui variável 1, poderia ser 2, 3, 4, 5, o valor que você quiser declarar. Porque eu estou começando aqui, depois eu explico, que é por G65, que é chamada de macro modal que você cria. E G66 é o que a máquina já tem salvo na memória. Por exemplo, a variável 1 lá representa x, é um exemplo. Eu não lembro aqui de cabeça qual, por exemplo. Variável 1 representa o eixo x, variável 2 representa eixo y, variável 3 representa z. Então ela já tem um eixo ou algo declarado para aquela variável. Então ela já está com um certo valor para ela. Quando eu falo valor, não no sentido de ter um valor numérico, e sim um valor, ter algo declarado dentro daquela variável. Então nesse caso aqui, a minha variável 1 é igual a 25. Né? 50 menos 25, então aqui eu tenho uma função aritmética. Vamos lá para a próxima. Divisão. Variável 2 dividido por 3. 50 dividido por 25 dá igual a 2. Multiplicação. Variável 3 vezes variável 2. Ou seja, qual que é o valor que está em variável 3? 25. Qual que é o valor que está em variável 2? Vamos simplificar isso aqui, só para ficar mais fácil, para não precisar de usar calculadora, nem fazer cálculo, não, para ficar o mais fácil, simples possível, para não fugir do assunto. Variável 3 minha agora mudou lá. Ó. É variável 3 vezes variável 2. 5 vezes 2 igual a 10 milímetros. Né? Vou simplificar o máximo aqui para não fugir do assunto maior. Então aqui ó, eu tenho adição, subtração, divisão e multiplicação. Agora eu vou apagar aqui e vou dar outros exemplos. Né? Outros exemplos. Então esse é o primeiro passo. Conhecer o que é uma variável e como que ela trabalha. Agora vamos dar um exemplo aqui. Aqui ó. Vamos declarar aqui ó. Variável 1 é igual variável 2 vezes, né, asterisco aqui, que representa vezes, variável 3. Então a minha variável 1 é igual a 5 vezes 2, 10. Então vamos lá, G1 x de variável 1. Ou seja, como que vai funcionar a minha máquina? Qual que é o valor que está aqui? Ó? Então, 10. Então, por exemplo, G1 x de 10. Ah, por exemplo, aqui, que agora, por exemplo, eu faço uma outra variável aqui, por exemplo. Agora, aqui, ó, a minha variável 1, ou vou supor aqui que a minha variável 4, por exemplo, é igual
variável 1, que é o valor que está em 1, vezes a variável 3. Ó, então a minha variável 4 é a minha próxima variável. Criei uma outra variável aqui, ó. Ó, você lembra que agora, que a minha variável 1 é o quê? 5 vezes 2. Então é 10 aqui, ó. Né? É o resultado dessas duas. Então a minha variável 4 é igual a variável 1 vezes 3. 2 vezes 10 dá 20. Ó. A minha variável 4 vale 20. Olha, gente, agora é interessante como você entender que justamente por ter esse nome variável, significa que se eu mudar aqui, ó, por exemplo, o meu valor da minha variável 4 está condicionado à variável 1 e à variável 3. Se qualquer uma dessas duas aqui mudar, o meu resultado aqui também muda. Então é isso que faz toda a diferença numa programação através da linguagem parametrizada. Mais um exemplo. G1 x de 90, por exemplo. Aí agora aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos declarar uma variável aqui para ficar mais correto. Variável 5. Então, hashtag 5 aqui é igual a 90, né? Essa variável minha aqui, ó. Aí G1 é igual a x de 90. Aí beleza, ela foi lá e movimentou para x de 90, né? Aí vamos supor aqui que você vem cá e aprofundou aqui e tal, modificou aqui em y. Agora, G91, G1 é y de menos 0,5. Então aqui, ó, em y ela vai movimentar para cá, aqui, ó, 5 décimos. Agora, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, variável 1, que, ó, variável 5 é igual variável 5, ó, o valor que está em variável 5, que é 90, né? Variável 5 aqui é igual a 90, menos 0,5. O que significa agora? 90 menos 0,5, 89,5. Aí eu venho cá aqui e falar que ó, G1 x de menos quadrado de 5, ou variável de 5. Agora, eu vou movimentar aqui no sentido anti-horário. Vamos supor que eu estou em G91. Então aqui, ó, presta atenção. G1 x de variável de 5, que é 90 agora, ela era 90, mas agora é 90 menos 0,5. Então 89,5. Então ela movimenta para cá, ó. Aqui, ó. Suponhamos que aqui é a nossa linha aqui final aqui, ó. Então aqui ó, seria o 0. Então aqui ela vai vir aqui e vai movimentar até 0,5. Ela não vai chegar no mesmo distante. Vamos supor que eu afasto aqui em Z de novo. G91, G1 de novo, Y 0,5. Aí agora eu coloco lá, quadrado de 5 menos 0,5. Então ele passa a valer 89. Aí eu venho cá, G1, x de quadrado de 5, ela vai vir até aqui assim mais ou menos. Como se ela fizesse isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Imagina que eu tenho que fazer uma peça assim. Mais ou menos isso. Que ela vai, para cada passo que ela dá, ela diminui no eixo x 5 décimos. Então ela vai fazendo isso aqui, ó, até... E eu posso criar um contador para isso, para repetir isso aqui diversas vezes. Então, essa é mais ou menos a utilização. Passei aqui um exemplo simples de como é utilizado e de como entender como que funciona as variáveis, né? Então, também nós temos as formas. Mas vamos continuar aqui com as funções, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos continuar aqui com as funções. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou escrever aqui para ganhar tempo, para não ficar um vídeo longo, e daqui a pouco nós voltamos. Bom, pessoal, então vamos ver aqui outros exemplos de funções aritméticas. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, aqui a função seno. Então, aqui, ó. Então, minha variável 1 é igual a... Como que é escrito aqui? O seno, em inglês, é esse valor aqui, ó. Seno de 60 graus. Então aqui, ó, você lembra que agora aqui você pode ver que eu não estou usando parênteses, eu estou usando aqui o colchete. Por que que eu utilizo colchete na fórmula matemática aqui, quanto que na matemática, na verdade, é utilizado primeiro parênteses?
Porque na programação você lembra que quando você coloca algo entre parênteses, significa que não tem valor de programação, e sim um valor literário. Significa que o que está ali é somente para lembrar você de algum recado que você quiser colocar. Por exemplo, aqui, você podia colocar aqui na frente de seno aqui, você abrisse um parênteses e colocasse ó, seno de 60 graus. Você ia saber que essa função aqui é seno. Então é algo para te lembrar. Então por isso é utilizado colchetes. Então nós temos vários níveis de colchetes. Mas essa aula aqui, por enquanto, nós estamos pensando aqui mais em variável. Então, nós vamos ter outras aulas aí para frente. Então aqui, ó. Então função seno. Aqui, ó, variável 1 é igual a seno de 60 graus. O seno de 60 graus é 0,860. Então, o variável 1 recebe o valor 0,860. Cosseno de 45 graus. Variável 2 é igual a cosseno de 45 graus. A função primeiro e entre colchetes o grau que você quer, o valor do cosseno sendo tangente. Então ele é igual a 0,707. Tangente. Tan é sobre o colchetes, abre colchetes, 60 graus, fecha colchetes, 1732. Agora aqui também temos a raiz quadrada, que é SQRT. Você quer que é em inglês, é square, aí eu não lembro o resto aqui, eu esqueci. Não vou nem tentar arriscar falar aqui as palavras que eu não lembro. Então é SQRT, é raiz quadrada em inglês, né? Square é quadrado, aí depois quando eu lembrar que eu falo para vocês. Aqui ó, raiz quadrada de 4, ou seja, está entre colchetes o valor 4, 2 vezes 2, 4, a raiz quadrada de 4 é 2, então variável 5 é igual a 2. Então aqui ó, nós fechamos aqui, na verdade não fechamos, mas eu coloquei as funções mais utilizadas. Se você quiser aprender uma função diferente, que essas aqui são as que relacionadas à matemática e na programação faz mais diferença. Existem outras funções também que podem ser levadas em consideração. As que eu mais utilizo são essas aqui. Um outro exemplo aqui ó, seria arco de seno, arco de cosseno e arco de tangente. O que é isso? Nada mais do que quando você tem esse valor aqui e quer saber em graus. É o inverso, né? Qual que seria o arco de seno de 0,860? É 60 graus. Qual que seria o arco de cosseno de 0,707? 45. Qual seria o arco de tangente de 1,732? 60 graus. Então essas aqui são as funções aritméticas mais utilizadas. E depois eu vou dar alguns exemplos de fórmulas que aí vai depender da programação sua. Por exemplo, você tem uma peça lá que o valor da espessura dela, vamos supor em Y, por exemplo, um valor de... Por exemplo, você tem uma peça quadrada aqui, ó, por exemplo, assim, ó, que esse valor aqui, ó, vamos supor que equivale à variável 1, e esse aqui é a variável 2. Suponhamos que esse valor aqui ó, depende da espessura desse material. Então você pode criar uma fórmula que vai depender de acordo com a espessura do material e vai determinar qual que é o valor desse aqui ou desse. Então essa aqui é a primeira parte aqui da nossa programação parametrizada. Então veja, reveja, estude, grava isso aí, anota no caderninho, isso é muito importante. Essas são as principais aí, as que são mais utilizadas. Se eu lembrar de uma outra importante aí no decorrer das aulas, eu vou mostrando para você outras funções diferentes. Então, essa é a videoaula de hoje aqui, né? Nós vimos aqui a linguagem parametrizada, o símbolo que é utilizado aí na programação Fanuc. Eu não sei se é universal, se é ISO nesse caso. Eu sei que no Siemens é utilizada a letra R, né? Ou seja, a variável, em vez de ser esse símbolo aqui, vai ser a letra R. Então, não muda nada, só vai mudar qual que é a variável. As fórmulas continuam a mesma coisa. Porque, geralmente, esse tipo de fórmula aqui já é universal mesmo, né? Seno, tangente, cosseno, raiz quadrada, só vai mudar mesmo como que é a variável mesmo, descreve a variável. É isso aí, de acordo com o fabricante para fabricante. Então, essa é a videoaula de hoje. Se você gostar aí, você deixa seu like, se inscreva caso não for inscrito. Não esquece de responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo.
E um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.